Boa noite, amadas. Boa noite a todas que estão conectadas. Eu quero te convidar nesse momento a respirar profundamente. Respira profundamente. Enche o pulmão de ar, solta, acalma seu coração. O simples fato de você conseguir, nos dias de hoje, no meio de uma pandemia, encher o seu pulmão de ar, é um novo começo. Minuto após minuto, você está tendo a oportunidade de recomeçar. Então, acalme-se agora para ouvir o que Deus tem para falar com você sobre esse tema, um novo começo. Quem nunca sonhou com um novo começo? Eu amo novos começos. Né? Quem nunca sonhou em se casar e ter uma casa nova, montar a casa do seu jeitinho, começar tudo novo? Né? É tão gostoso isso. Quando chega um bebê e começa a fazer enxoval, monta o quartinho, tudo novo. Um novo começo. A nossa vida é cheia de recomeços. Nós sempre vivemos novos começos, mas às vezes nós não nos apercebemos disso e deixamos de agradecer. Né? Então, assim como você tem motivo para agradecer pelo ar que você respira agora, encha o seu coração de gratidão por todos os novos começos que Deus já proporcionou para você, inclusive aqueles que você nem percebeu que tinham acontecido. Todos nós sempre queremos algo novo. É muito gostoso lidar com o novo, né? A cada Réveillon, no mês de dezembro inteiro, a gente começa a se preparar para o próximo ano. E aí a gente pensa, nossa, vai começar um ano novo, com 12 meses novos. Ah, agora eu vou para a academia, agora eu vou estudar. Ah, esse ano eu fico noiva, esse ano eu me caso. Todo Réveillon serve para a gente se encher de expectativa e esperança com um novo começo, um novo ano. Mas até para viver um novo começo, é preciso coragem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando eu fui convidada para falar sobre esse tema, imediatamente me veio uma mulher da Bíblia, Abigail. Eu não sei se você já ouviu a história dessa mulher, se você já leu na Bíblia a história dessa mulher. Uma mulher incrível, que teve a oportunidade de começar de novo. Teve a oportunidade de viver um novo começo. Teve a oportunidade de livrar toda a sua casa da morte. E teve oportunidade de abençoar a vida do rei Davi. Essa história está em 1 Samuel, capítulo 25. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia e manter aberta por um momento. Mais na frente, a gente vai ler mais um texto, ainda nesse capítulo. Livro de 1 Samuel, capítulo 25. Abigail entrou para a história como uma mulher pacificadora, sábia. Vou te dar mais um instante para abrir a sua Bíblia. Livro de 1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos ler 2 versículos, versículo 2 e versículo 3. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail o nome da sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Esse capítulo nos apresenta 3 personagens. A gente já viu aqui 2, né? Nabal, a sua esposa Abigail
E um pouquinho mais adiante vai falar de Davi, tá? Davi, o salmista, que mais tarde seria rei de Israel. Davi, nessa história, nesse momento, já havia sido ungido rei, mas ele ainda não havia tomado posse. Ele estava exatamente nessa altura, fugindo do rei Saul. Saul, sabendo que Deus havia escolhido outro rei em seu lugar, tentou matar Davi para não perder o trono. Aqui, Davi está fugindo e tem com ele 600 homens. E aí a gente pensa assim, mas que homens são esses? A Bíblia diz assim, no capítulo 22, eu vou ler o versículo. Todo aquele que estava angustiado e todo aquele que estava em dívida, todo aquele que estava descontente, reuniram-se a ele e ele tornou capitão sobre eles. Davi tinha ao seu redor alguns fora da lei, vamos dizer assim. Só que essas companhias não influenciaram quem Davi era. Ele continuava sendo ungido de Deus e um homem temente a Deus. Nesse texto que nós lemos, nesses 2 versículos, a gente vê falar de Nabal. O nome Nabal significa tolo. Ele era esposo de Abigail, um homem muito rico, 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Aqui fala que ele era de Maom e ele tinha terras no Carmelo. Entre uma localidade e outra, tinha vários quilômetros. Estudiosos acreditam que ele tinha animais em todos esses pastos, em toda essa extensão. Tamanha riqueza desse homem. O rebanho dele era generoso e se multiplicava cada vez mais a cada dia. Mas a Bíblia fala que ele era tolo, duro e mau. E isso se refletia nas suas relações pessoais, nos seus relacionamentos com as pessoas. Ele era descendente de Calebe também. Esse texto aqui fala, ele era da casa de Calebe, o final do versículo 3. Calebe foi aquele homem amigo de Josué, um ex-escravo que caminhava com Josué, para quem Deus prometeu a terra prometida, né? Para quem Deus prometeu que entraria em Canaã. E ele foi um homem abençoado, né? Ele andou com Deus. Nabal, um descendente um pouco distante dele, não tinha nada a ver com Calebe. Ele era um homem insensato, cruel, mal agradecido. A gente vai ver isso ao longo da história. E Abigail, a terceira personagem que esse capítulo nos apresenta. Uma mulher linda e sábia. Uma mulher sensata. Uma mulher bela aos olhos, mas uma mulher bonita por dentro. Como todas nós queremos ser, não é verdade? Uma mulher reconhecida, não só por uma beleza exterior, mas também por ser muito valorosa interiormente. A Abigail vivia numa época em que os casamentos eram arranjados pelos pais. Talvez ela não tivesse escolhido Nabal para ser seu esposo, né? Mas em nenhum momento a Bíblia nos fala que Abigail tivesse uma postura incorreta enquanto esposa. Até porque ela era muito sábia. As riquezas de Nabal nunca transformaram Abigail em uma mulher fútil. Da mesma maneira, toda a sabedoria daquela mulher nunca transformou Nabal em um homem sensato. Eu trouxe algumas chaves para essa palavra, e a primeira que eu quero deixar com você agora, guarda isso no seu coração. Nós só conseguimos mudar algo em nós se nós nos esforçarmos muito. É possível mudar? É. É possível ser uma pessoa melhor? É. Mas só se nós trabalharmos muito nessa área na nossa vida. Nabal nunca se permitiu ser trabalhado, apesar de estar junto da sua esposa, uma mulher sábia. E Abigail se destaca muito nesse texto. O texto começa falando que Davi estava acampado com esses 600 homens próximo aos rebanhos de Nabal. Também esse texto nos conta que eles guardavam
os pastores e os rebanhos, não permitiam que nada de mal acontecesse àquele imenso rebanho. Aqueles 600 homens trabalhavam indiretamente, voluntariamente, como guardas daquele rebanho. Nabal foi abençoado por Davi e os seus homens, tá? E aí o que acontece? Um pouco mais na frente, também o texto nos fala que era a época da tosquia. Era um momento de tosquiar as ovelhas. Agora imagina tosquiar 3.000 ovelhas. Imagina tosquiar esse tanto de animais. Pastora Marta Mirelli, não deveria ser nada fácil, né? Mas era uma festa, era um momento muito festivo. Era importantíssimo economicamente para aquela época, para aquela localidade, a festa da tosquia. Era necessário muito cuidado no manuseio da lã, porque ela era utilizada para fazer roupas, para produzir tecidos. E aí, na festa da tosquia, comia-se muito, alguns desses animais eram abatidos. Então, comia-se muito, bebia-se muito, festejava-se muito, e era um momento propício à misericórdia. Quem passasse próximo à festa da tosquia se ajuntava ao povo, comia junto e festejava junto. Davi soube que estava acontecendo essa festa da tosquia e mandou 10 homens até Nabal. Esses homens chegaram e falaram, nosso senhor Davi pediu alimentos, mantimentos para ele e seus homens. Nabal, o tolo, olha para aqueles homens e fala assim, Davi? Quem é Davi, filho de Jessé? Ele fingiu não conhecer Davi, mas eles nem tinham dito que ele era filho de Jessé. Ele sabia muito bem de quem se tratava. E ele foi extremamente cruel ao se referir a Davi. Ele tratou Davi de forma humilhante. Ele chegou a dizer, que isso? Eu vou tomar da água, do vinho, do alimento que eu preparei para os meus servos e vou mandar para Davi? Vai que ele é um escravo fugitivo. Nabal, insensato, mal sabia que ele estava tocando num homem ungido por Deus. Davi recebe essa notícia. Amadas, imagina um homem irado. Com razão. Ele ficou extremamente aborrecido, porque tudo de bom que ele tinha feito para Nabal, Nabal estava devolvendo em mal, em maldade, em crueldade, em mesquinharia. Nabal conseguiria sim alimentar aqueles homens tranquilamente. Nabal tinha muitas posses. Nabal tinha muito dinheiro, ele tinha condições de alimentar aqueles homens. A festa da tosquia funcionava assim. Quem chegasse recebia alimento. Mas ele negou a ajuda a Davi. Davi fica extremamente irado. A Bíblia conta que ele chama 400 homens e fala para eles, peguem as suas espadas. 200 ele deixou guardando o acampamento e foi com 400 homens em direção à casa de Nabal. Davi decretou uma sentença de morte naquele momento. Todos os homens da casa de Nabal morreriam. Imagina que situação. Nabal estava alheio a tudo isso. Ele não estava nem se preocupando. Ele não tinha noção das consequências que aquele ato impensado, insensato dele estava produzindo, né? Nesse momento entra em cena quem? Aquela mulher sábia e linda, Abigail. Um dos moços, funcionários de Nabal, chega para Abigail e fala assim, Abigail, o meu senhor, o seu esposo Nabal, destratou profundamente Davi. Abigail ficou transtornada, porque ela se relacionava diariamente, continuamente com aquele homem tolo. E ela sabia que ele sempre metia lá os pés pelas mãos. Mas foi muito grave o que ele fez. E aí entra em ação uma mulher muito sábia. Mulher sábia sempre está preparada. Guarde isso no seu coração.
A mulher sábia sempre está preparada. Imediatamente, a Bíblia diz, eu vou ler para vocês. Ela pegou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos e pôs-se a caminho para encontrar Davi. Era um momento em que estava acontecendo uma grande festa, ela tinha alimento para oferecer, ela reuniu todo esse alimento. Se a gente parar para fazer as contas agora, é pouquíssima comida para 600 homens, tá? Embora pareça muito alimento, muito mantimento, ainda era pouco. Mas Abigail pegou tudo isso como um presente que ela levaria para Davi, levou alguns servos, montou em um jumento e seguiu o caminho. Ela se encontra com Davi, depois de caminhar um pouco. Ela se encontra com Davi, desce imediatamente do jumento, se prostra com o rosto em terra, em sinal de humilhação. Olha que coisa linda, gente. Ela era uma mulher sábia, uma mulher rica, mas não era uma mulher de coração altivo. Ela se humilha diante de Davi e ela pede para ser ouvida. Davi para prestar atenção naquela mulher, né? Naquele momento, amadas, pasmem, Abigail assumiu toda a culpa. Ela diz que não estava presente no momento em que os mensageiros chegaram até o seu esposo, mas ela assume a culpa. Naquele momento, ela com toda a sabedoria conversa com Davi e ela lembra Davi de que ele era ungido e que em breve ele seria rei. E que não seria nada bom que ele derramasse sangue inocente. Olha que sabedoria, amadas. Olha que sabedoria. Tanto Nabal quanto Abigail sabiam muito bem quem era Davi. Mas Abigail tratou Davi com respeito, com dignidade, como um rei deve ser tratado. Ela se humilhou, se colocou em posição de serva. E assim ela atraiu a atenção de Davi para ela. E Abigail convenceu Davi de desistir do que ele ia fazer. Vamos ler mais uma parte, ainda 1 Samuel 25. Quero ler com você 4 versículos, a partir do 32. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 32. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me impedistes de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Versículo 35. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e disse: Sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Glória a Deus. Que coisa mais linda, que desfecho mais lindo. Nesse momento, Abigail começa a viver um novo começo, porque ela iria se tornar viúva logo depois. Pela manhã, até pela manhã, Davi estava planejando chegar até as terras de Nabal e ele seria morto. Haveria uma grande matança naquele lugar. Abigail começa a viver um novo começo ali, naquele momento. Abigail volta para casa e o texto nos diz que ela chegou e encontrou seu esposo embriagado. Então, só no outro dia ela conversou com Nabal e contou para ele tudo o que havia acontecido. A Bíblia diz que aquele homem ficou paralisado e o seu coração ficou como pedra. Nabal não acreditou nas consequências desastrosas. Ele mal podia acreditar tudo o que tinha acontecido com aquela atitude tola dele. Mas a Bíblia não diz que aquele homem mudou de atitude, em nenhum momento. Ele continua sendo aquele homem rude, aquele homem mau.
Só que a Bíblia nos diz que poucos dias depois, uns 10 dias, passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Uau! Aquele homem que havia falado contra o ungido do Senhor. O próprio Deus se encarregou de resolver aquela situação. O próprio Deus resolveu aquela situação de uma vez por todas. E aqui terminou a história de um homem mau, mesquinho, ingrato, mal agradecido. Acabou a história de Nabal. Mas para Abigail, exatamente nesse momento, começa um incrível começo novo. Um novo começo lindo. A Bíblia diz que quando Davi soube que Nabal havia morrido, ele mandou mensageiros até Abigail com um pedido de casamento. Isso mesmo. Aquela mulher que recentemente havia se tornado viúva de um homem cruel, agora é pedida em casamento por um poeta. Amadas, que coisa mais linda! Esse é um começo incrível. Naquele momento, ela aceita se casar com um homem que mais tarde se tornou rei de Israel. Que coisa linda, incrível o recomeço dessa mulher sábia. Nós tiramos muitas lições dessa história, da vida dessa mulher, né? Nós tiramos várias lições. Eu quero dizer para você que para viver um novo começo é necessário ir além. Ir além. Além do que, Adriane? Para viver um novo começo é necessário romper com a minha zona de conforto. É necessário ir além do meu local confortável, gostoso. A minha zona de conforto é onde eu fico confortável, tranquila. Eu costumo dizer que a zona de conforto é um lugar extremamente confortável, mas nada novo acontece lá. Eu só vivo algo novo quando eu rompo com a minha zona de conforto em direção à minha zona de esforço. Eu sou desafiada a crescer quando eu saio da minha zona de conforto, quando eu identifico que a forma como eu estou não está me bastando, não está me trazendo realização, felicidade. Eu rompo com a minha zona de conforto em direção à minha zona de esforço, em busca de crescimento, em busca de novidade de vida. E eu quero dizer para você que esse ir além tem algumas conotações muito peculiares. Para viver um novo começo, é necessário ir além dos problemas. Abigail estava diante de um grande problema. Assim como Deus foi com ela, deu a ela sabedoria para lidar com aquele problema, com aquela situação, creia que Deus te dá sabedoria para resolver problemas. Você não é a única que sofre exatamente nesse momento. Ouse enxergar além de você mesma. Ouse enxergar as outras pessoas. Ouse ser bênção na vida de outras pessoas. Então é necessário ir além dos problemas. Também, para viver um novo começo, é necessário ir além dos seus ressentimentos. Abigail estava casada com um homem amargo, amargurado. Nem por isso ela era uma mulher ressentida. E nem por isso ela guardou no seu coração tristeza com relação àquilo. Pelo contrário, ela estava inclusive disposta a resolver situações embaraçosas provocadas pelo seu marido. Então, para viver um novo começo, ouse ir além do ressentimento. Aproveita esse momento de confinamento, de lockdown. Aproveita esse momento de pandemia, faz uma análise. Consulta como estão as suas emoções. Avalie como estão as suas emoções. Se for necessário, peça perdão a alguém. Se for necessário,
perdoe alguém. Se necessário, perdoe a si mesma, mas não seja prisioneira dos seus ressentimentos. Você só consegue viver um novo começo se você deixar os seus ressentimentos, a mágoa. Deixa isso para trás, amada. Também, para viver um novo começo, é necessário ir além do medo. Seja qual for o medo que te limita hoje. Nós vivemos momento de muita ansiedade, muita incerteza, também em função da pandemia. Deixe esse medo aos pés da cruz de Cristo. O Senhor já morreu para que você seja livre. Não seja prisioneira do medo. Não seja encarcerada pela ansiedade, pela incerteza desse tempo presente. Ouse ir além do medo para viver um novo começo. Amém, amada? E eu trouxe algumas reflexões para nós de coisas que podem impedir que a gente viva um novo começo. Às vezes, a gente percebe que as coisas estão na mesma, na monotonia. Mas existem algumas questões que nos impedem de viver essa novidade de vida, de viver esse novo começo. Uma delas é o nosso sistema de crenças. Isso é muito pessoal. Meu sistema de crenças são as minhas verdades. Eu diria mais, são verdades absolutas. Eu tenho meu sistema de crenças, pastora Marta tem outro sistema de crenças, Mireille tem outro sistema de crenças. Algumas das nossas crenças podem ser semelhantes, algumas podem ser iguais, mas isso é muito particular. Meu sistema de crenças pode me impedir de enxergar algo novo, pode me impedir de ir além, pode me limitar, de romper na vida profissional, de romper na vida amorosa, de romper na minha família, de romper em Deus e viver um novo começo. As crenças são algo muito poderoso que influenciam todas as nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas escolhas. E às vezes a gente não percebe, mas a gente tem sido reféns das nossas crenças. Crença é toda programação neural. Tudo que eu recebi desde a minha infância, desde a mais tenra infância. Por exemplo, você é muito feia. Ah, você nunca vai dar conta. Você nunca vai conseguir. Você nunca vai romper nessa área da sua vida. Você é incapaz. Você não é eficiente. Tudo isso repetido várias e várias vezes passa a integrar o nosso sistema de crenças. E eu dei exemplo aqui para vocês, crenças limitantes, que me limitam, que me impedem romper na vida, que me impedem viver novos começos, que me impedem crescer. Tem uma música secular que exemplifica muito bem isso. Aquela Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Então eu já estou até profetizando que no futuro eu vou continuar sendo assim. E a grande verdade é que eu posso trabalhar o meu sistema de crenças. Existem dois tipos de crenças. Eu exemplifiquei para vocês crenças limitantes que me impedem de ir além, de romper. Mas existem as crenças possibilitadoras. Eu quero trazer para vocês, por exemplo, se eu tenho má percepção de dinheiro, eu não vou gerenciar bem a minha vida financeira. Eu já ouvi várias vezes, pastora Marta, alguém dizer assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a pessoa não rompe na vida financeira. Só que isso não é verdade. O versículo correto é: o amor. Aliás, me perdoem, eu já ouvi pessoas dizerem: o dinheiro é a raiz de todos os males e não rompem na vida financeira.
E o versículo não é que o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor, o apego ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Vocês já ouviram mulheres dizer assim? Porque ninguém que está ouvindo a live já falou isso, eu tenho certeza. Nem nós que estamos aqui nunca falamos isso. Mas você já pode ter ouvido alguém dizer assim: homem é tudo igual, só muda o nome e o endereço. Já ouviu? É uma crença poderosíssima, extremamente limitante. Pessoas que dizem isso geralmente não conseguem romper na vida amorosa. Não conseguem romper nos seus relacionamentos, não conseguem construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Identifique as suas crenças. Identifique o que te limita. Identifique o que é que está impedindo que você avance na sua vida. É importante que você identifique isso e transforme cada crença limitante em uma crença possibilitadora. Como assim, Adriane? É possível? É possível. Eu vou dar alguns exemplos para vocês com base na história de Abigail. Pode ter alguma mulher pensando assim: nossa, eu nunca agiria como Abigail, com tamanha sabedoria. Isso é uma crença limitante. Substitua por algo que está em Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Deus tem sabedoria para você, amada. Não diga que você nunca conseguiria ser tão sábia. Porque existe uma verdade poderosa na palavra de Deus, que pode, a partir de agora, integrar o seu sistema de crenças. E você acreditar que você pode sim ser sábia, porque o Senhor tem sabedoria para te entregar de forma liberal, de forma abundante. Amém? Outra crença limitante relacionada aí à história de Abigail, que alguém pode estar pensando: ah, mas eu não sou tão forte assim quanto a Abigail. Ela teve coragem de ir até Davi. Ela teve coragem de se humilhar, interceder por aquele esposo cruel. Ah, não, ele já estava decidido a fazer justiça com as próprias mãos. Outra crença: eu não sou tão forte como Abigail foi. Josué 1,9 nos fala assim: esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amada, você é forte em Cristo. Tome posse disso. Você é sábia em Deus. Tome posse. Coloque essas verdades a partir de agora no seu sistema de crenças. Não crenças que te limitam, mas crenças que te levam muito adiante. Crenças possibilitadoras. Amplie o seu sistema de crenças possibilitadoras. Diminua o seu sistema de crenças limitantes. Até que não exista mais nenhuma, em nome de Jesus. Isso é possível. Quando eu ajo da mesma maneira sempre, eu vou colher os mesmos resultados. É a lei da semeadura, né? Se eu estou plantando morangos, eu não vou colher melancias. Eu vou colher morangos. Então, sempre que eu repito os mesmos comportamentos, eu tenho os mesmos resultados. É uma incoerência total esperar resultados diferentes agindo da mesma maneira. Então, é importante, a partir de agora, você decidir atuar diretamente nesse sistema de crenças, ampliar os seus sistemas de crenças possibilitadoras a respeito de si mesma. Você é quem a Bíblia diz que você é, amada. Você não é menos que isso. Não aceite pensamentos que querem te fazer acreditar que você é menos. Você é exatamente o que a Bíblia diz a seu respeito. Amém? Outra questão importante, mais uma chave que eu trago para vocês nessa noite. É possível modelar pessoas. Como assim, Adriane? O que é modelar? Sabe aquele líder que você admira? O pastor, sua pastora, sua discipuladora.
uma amiga. Você observa essas pessoas, são pessoas que te inspiram. Você está próximo a essas pessoas observando e fala assim: "Uau, como eu queria ter domínio próprio como ela". Amada, modele essa pessoa. Você pode começar a agir de forma semelhante, mudar os seus comportamentos para se tornar uma mulher mais equilibrada, mais cheia do fruto do espírito, especialmente domínio próprio, modelando pessoas, pessoas que são exemplo para você, que te inspiram na sua vida cotidiana, que te inspiram na fé. Abigail é uma mulher para ser modelada. Abigail é uma mulher que nós podemos agir como ela. Existe um estudo interessantíssimo que diz que nós somos o resultado, a soma das 5 pessoas com as quais nós mais nos relacionamos. Olha que interessante. Olha que interessante. Meu esposo sempre brinca, ele fala assim: eu vou colar em pessoas melhores que eu. Porque nós, naturalmente, começamos a modelar essas pessoas. Então, aqui eu trago mais uma chave preciosa para a sua vida, para viver um novo começo. Aproxime-se de pessoas inspiradoras, pessoas que te promovam, pessoas abençoadoras, pessoas que edifiquem a sua vida. Aproxime-se de pessoas boas, aproxime-se de pessoas que te inspirem. Escolha bem. Escolha bem as suas companhias. Às vezes eu estou planejando uma viagem maravilhosa, viagem dos sonhos. E eu compartilho com alguém, com uma pessoa próxima a mim. Falo para ela: meu maior sonho é ir a Fernando de Noronha. Essa mulher olha para mim e fala assim: nossa, só isso? Dentro do Brasil? Ah, não, meu sonho, se é para sonhar, eu vou sonhar grande, meu sonho é para Dubai. E aí aquele sonho que era tão especial para mim, tão grande, fica assim, pequenininho, até perder espaço no meu coração e na minha mente. Eu abandono os meus sonhos. Não, aproxime-se de gente que te promove. Gente que fale assim: uau, que sonho lindo, vou orar para que Deus te ajude a realizar esse sonho. Quando estiver lá, me manda mensagem, tira uma foto linda e me manda, porque eu vou viajar com você à distância. Aproxime-se de pessoas que te promovam, pessoas que te ergam, que te levantem, não pessoas que te derrubem, que destroem os seus sonhos. Aproxime-se de pessoas boas. Escolha bem. A Bíblia traz para nós várias verdades possibilitadoras. Paulo faz um versículo, fala um versículo em que ele diz assim: ah, eu sei o que é viver a falta, a bonança, eu sei o que é estar preso, eu sei o que é estar livre, eu sei viver em abundância e em escassez. Logo depois ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. É uma verdade poderosa da Bíblia que precisa imediatamente ser integrado no seu sistema de crenças possibilitadoras. O mesmo Paulo fala assim: quando eu estou fraco, então é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em mim, na minha fraqueza. Outra verdade poderosa para compor o seu sistema de crenças possibilitadoras que vão te ajudar a viver um novo começo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Davi, o salmista, falou essa verdade linda. Não temas, amada. Ainda que você esteja no vale da sombra da morte, não temas, o Senhor é com você. O Senhor é contigo. Mais uma verdade poderosa para compor o seu sistema de crenças.
Autossabotagem. Uau, o que é isso? Autossabotagem impede que eu viva um novo começo. Como assim? Autossabotagem é algo que eu faço inconscientemente, naturalmente. Está ligado lá ao meu sistema de crenças também. Abigail podia ter olhado para o caos que Nabal criou. Ela poderia ter olhado para aquilo e ter se conformado com a situação, porque tudo indicava que a morte era certa. Não tinha esperança mais. Mas ela não permitiu que esse pensamento sabotador sequer chegasse à sua mente. Ela agiu. Imediatamente ela agiu. Ela poderia ter dito: ai, Nabal é assim mesmo, ele vive metendo os pés pelas mãos. Agora ele que arque com as consequências. Mas ela seria diretamente atingida. Haveria uma enorme matança naquele local. Ela não se acomodou. Ela não se acomodou. E isso fez toda a diferença naquele momento. É necessário, amadas, perceber quando eu me saboto. Como assim? É possível perceber? Sim. Existem pessoas que vivem relacionamentos frustrados, familiares, amizades, relacionamentos amorosos. Quando essa pessoa se vê diante da possibilidade de se relacionar com alguém, um relacionamento sadio, positivo e que tudo indica que vai dar certo, essa pessoa rompe esse relacionamento. E depois, ela ainda reforça aquilo como uma crença saudável, poderosa, que vale a pena levar com ela. Tá vendo? Eu sabia que não valia a pena confiar. Eu sabia que ia falhar comigo. Eu sabia que aquela minha amiga estava só interessada em alguma coisa. Eu sabia, homem nenhum presta. Ainda usa aquilo para reforçar o seu sistema de crenças. Só quem se conhece profundamente. Aqui eu estou falando de autoconhecimento. Só quem se conhece profundamente. E quem sabe quem é em Deus. E aqui eu estou falando de identidade. Se eu me conheço, se eu sei quem eu sou em Deus, eu tenho condições de perceber quando um pensamento ou um comportamento sabotador, de autossabotagem, está começando a aparecer e eu rompo com aquilo. E eu entro em ação para não deixar que aquilo crie raízes e me impeça de viver um novo começo. Mais uma chave para a sua vida, amada. Autoconhecimento e a sua identidade em Deus te ajudam a evitar a autossabotagem. Eu estou quase caminhando para o final, mas eu trouxe ainda mais um termo para compartilhar com vocês nessa noite, que é uma espécie de autossabotagem. Procrastinação. Procrastinação, o que é isso? Pura e simplesmente deixar para depois. Deixar para amanhã, deixar para outro momento. Pessoas procrastinadoras se sabotam, deixando de tomar uma decisão importante, deixando de ter conversas necessárias no momento em que é necessário, deixando de se cuidar, deixando de se alimentar bem, deixando de fazer exercício físico, deixando para depois. É comum nos nossos dias a gente encontrar jovens de 25 anos que sofreram AVC. É uma realidade cruel. Pessoas com 35 anos que tiveram um infarto. E depois que isso acontece, essas pessoas correm para uma mudança de vida. Pessoas que sofrem em função de procrastinar. Procrastinam a si mesmas, a própria saúde,
procrastinam a vida com Deus. Eu leio a Bíblia depois. Ah, não, em outro momento. Não, outra hora. Não, eu não vou orar agora, porque agora eu tenho umas coisas importantes a fazer. Procrastinação é algo que te impede de viver um novo começo. Procrastinação tem que ser substituída por novos hábitos. Tem gente que fala assim, mas é possível deixar de procrastinar? É possível. Se eu não me cuidava, eu passo a me cuidar. Se eu não fazia exercício físico, eu começo a fazer. Ah, eu amo fazer exercício? Não. Mas é importante? Sim. Então eu vou fazer. Daqui a pouco eu começo a gostar. Isso entra na minha vida como um hábito, vai passar a ser um hábito para mim. Deixa de ser tão penoso, tão pesado, tão trabalhoso e passa a ser algo bom. Eu me exercito, né, o cérebro libera endorfina, dá a sensação de bem-estar, eu não quero mais parar de exercitar. Você pode criar novos hábitos para deixar de procrastinar, para agir de forma mais pontual sobre tudo na sua vida. Imagina se Abigail falasse assim: ai, acho que semana que vem vou procurar Davi, conversar com ele sobre o que o meu esposo fez. Não daria tempo. Abigail também não procrastinou, ela agiu imediatamente. Como eu falei, uma mulher sábia, ela não deixa nada para depois. Ela age no momento certo. Ela é assertiva nas suas atitudes. Para finalizar esse momento, eu quero dizer que só quem ousa ir além do medo, dos ressentimentos, só quem ousa ir além de si mesma pode viver o extraordinário de Deus. Só quem ousa ir além pode viver um novo começo. Eu posso dizer que eu já vivi vários começos. Deus me deu oportunidade de viver vários começos. E eu louvo a Deus por cada oportunidade de recomeçar que Ele me dá, que Ele sempre me deu. E eu quero te convidar agora, eu quero orar com você nesse momento. Eu quero te convidar, onde você está, fechar os seus olhos e fazer uma autoanálise sobre tudo que nós conversamos aqui. Como está o seu sistema de crenças? Você tem mais crenças que te limitam? Você tem mais crenças que te possibilitam, que te promovem? Você tem se sabotado? Ou você tem buscado sabedoria em Deus para ser uma mulher como Abigail? Você tem procrastinado a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos? Ou você tem trabalhado, colocado isso diante do Senhor para que Ele te abençoe? A Bíblia fala que nós podemos fazer os nossos planos, mas apresentar a Deus e eles darão certo. Eu quero orar com você com relação a tudo isso nesse momento. Ainda de olhos fechados, pense um pouco mais sobre quem é você em Deus, qual é a sua identidade em Deus. Você é uma mulher parecida com Abigail? Ou existem características de Nabal na sua vida? Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu te glorifico, eu exalto o teu nome por esse momento tão lindo, por essa oportunidade tão especial da gente falar sobre uma mulher de Deus, uma mulher que nos inspira, que nos ensina séculos depois da sua existência. Pai, nesse momento eu quero te apresentar cada uma dessas mulheres que estão participando dessa live agora. Deus, eu também quero te apresentar cada uma que vai ouvir num outro momento. Mas eu quero clamar ao Senhor de forma poderosa para que o Senhor haja na vida de cada uma dessas mulheres, para que elas possam crer que o Senhor é tudo em todos, que é o Senhor quem nos faz fortes, que é o Senhor quem nos dá sabedoria, é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos faz mães melhores, esposas melhores, filhas melhores.
Pai, nós confiamos no Senhor e nós declaramos a nossa dependência em Ti. Nós te louvamos porque Jesus conquistou na cruz para nós a possibilidade de vivermos vários recomeços. Nós te adoramos por isso, nós bendizemos o Teu nome por isso. E eu quero te clamar agora para que o Senhor abençoe cada mulher que está agora ouvindo essa palavra e que precisa de um novo começo. Abençoa, Deus, capacita, cobre com a tua graça, abre os caminhos, ajuda que essa mulher consiga romper em ti para recomeçar, para viver o novo que o Senhor tem para a vida dela, para encontrar propósito em ti, para encontrar propósito nessa vida que nós temos aqui. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu quero te agradecer porque o Senhor sempre nos ensina, o Senhor sempre nos instrui, o Senhor sempre nos capacita. Eu quero te adorar por esse momento, te louvar pelo que o Senhor ainda vai continuar fazendo em nós. No nome de Jesus. Amém? Antes de concluir, amadas, eu quero agradecer. Para mim foi uma honra esse convite. Eu quero agradecer muito vocês pela oportunidade de estar aqui, pelas lindas palavras da Mireille. Eu quero dizer que vocês são presentes na minha vida. Eu creio que vocês são presente para essas amadas que estão nos ouvindo. São presente para as mulheres na igreja de vocês. Mulheres valorosas, sábias e que buscam viver Deus o tempo todo. Muito obrigada. Glória a Deus. Amém.